Gênesis 1:1 No princípio criou Deus o céu e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas. 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. 7. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. 8. E Deus chamou ao firmamento o céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas sob o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. 11. E disse Deus: deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. 13. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. 14. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias, e anos. 15. E que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. 16. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. 17. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. 18. E para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. 19. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. 21. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multiplique-me-sei as aves sobre a terra. 23. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. 24. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multipliquai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. 29. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. Para vós será para alimento. 30. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra e me que a vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia.